Beleza. E aí, vocês estão bem, pessoal? Tudo certinho? Tamo bem sim, tudo tranquilo. Tudo certinho. Boa. Como é que tá a Eu tô com a internet aí? garganta inflamada total, de resto, 100%. É de tanto ligar, né, Luiz? Brincadeira. Bom, pessoal, a ideia aqui de hoje é a gente falar um pouco da cultura da empresa. É uma coisa que a gente faz muito pouco, até resolvi fazer por causa também da pesquisa de clima, assim. Deixa eu só fechar aqui as coisas, senão vão ficar pitando. Eu reparei que a gente comunica muito mal várias coisas. Tá no dia a dia executando pra caramba aí, e a gente acaba esquecendo dos porquês ou de comunicar as coisas. E tem, como vocês são, então, o objetivo inicial dessa conversa aqui era mais para trocar com quem é mais novo na empresa, né? A Isa já está com um tempinho aí, mas ainda está nessa fase inicial. Eu chamei vocês para essa conversa para vocês tirar dúvidas e falar um pouco de onde que veio a empresa, por que a gente criou a empresa, falar um pouco do histórico por trás dos produtos também, de cada oferta que a gente criou, e falar um pouco do que a gente valoriza como cultura, o que a gente quer valorizar como cultura, para deixar um pouco mais claro também. Tá bom? Quem tiver câmera, se puder abrir, só para não ficar... Porque eu estou com duas telas, eu estou vendo vocês aqui, é importante. Então, vamos lá, galera. Então, 3 tópicos para hoje aqui, tem bastante slides, então eu vou tentar ser mais ou menos rápido, mas fique à vontade para perguntar ou, enfim, tirar dúvida aí. O objetivo é, o primeiro ponto, por que a Driva existe, né? De onde que ela veio, quais foram os pontos que a gente conectou para criar a empresa e por que a gente está com ela hoje aqui. O segundo ponto é o negócio em si, então, o que a gente faz, quais são as ideias e o que a gente faz, porque cada produto existe, basicamente, de onde que surgiu cada oferta, cada produto. E, por último, a gente fala de cultura, que é o modelo de negócio e o jeito de trabalho que a gente quer construir aqui dentro, que vocês vão ajudar a gente aí. Beleza? Então, o primeiro ponto é porque a Driva foi fundada, né? Então, em 2003, quando muitos de vocês não eram nem nascidos, todo sentindo meio velho aí, eu estava no ensino médio, no Cefet, ali, o antigo Cefet, o TFPR, e eu vendia bombons de chocolate. Então, minha irmã estava fazendo nutrição e comecei a vender bombom de chocolate no ensino médio, na hora do intervalo. Assim. E o negócio começou a crescer. Então, eu fiz as contas, eu vendia em torno de 800 a 1.000 bombons por mês, né? O bombom era R$1, R$1 era quase $1, então dava um dinheiro, assim. Então foi uma primeira experiência totalmente inocente ali, do tipo, quem me empurrou para fazer isso eu não queria fazer era minha irmã, né? Mas eu achei legal e comecei a achar interessante porque eu não ganhava um dinheirinho, né? E também fazia um social ali, todo mundo sabe que é importante na época do médico. Então foi a primeira experiência que eu tive com algo ligado ao empreendedorismo, assim. Claro, minha família vem de empreendedores, mas foi uma experiência inicial, assim. E o primeiro negócio que eu fali foi esse também, porque minha fornecedora fechou a fábrica, então ela enfim, se formou para fazer outras coisas e eu perdi minha única fornecedora, e o negócio deixou de existir. Assim. Mas foi uma experiência legal que deu para criar algumas habilidades, digamos assim, na parte de vendas, né? Aí o segundo negócio que eu participei em um momento no passado foi a Genaldaz. Genaldaz, infelizmente, não existe mais, era uma escola de alemão. Eu queria estudar na Alemanha, morava fora, eu fui fazer curso nessa escola aqui. E eles tinham, na época, fitas cassete e VHS de áudios para os alunos, né? Então, para fazer listening, essas coisas assim. E eram umas fitas cassete, assim, mó antiga e tal. E daí eu falei, pô, eu posso pegar essas fitas cassete aí e transformar em CD. Eu estava fazendo engenharia já, então eu tinha lá um som antigo que dava para fazer esse procedimento, né? E eu comecei a fazer isso e o resumo da ópera é que eu não paguei curso de alemão. Então, eles me deram um curso de graça em troca desse serviço, então acabou valendo algum dinheiro aí também e valeu a pena pelo processo, enfim, de aprendizado e também de se virar, né? O ponto aqui foi o seguinte, que se você se arriscar, o negócio acontece e, vale a pena, geralmente, né? Beleza, eu estava fazendo alemão, fazendo engenharia, e daí depois do curso eu me candidatei para umas vagas lá na Alemanha para estudar fora e fui para lá, fiquei um ano lá fora. E lá na Alemanha, eu fiquei 6 meses estudando só na faculdade, 6 meses eu fui estagiar numa empresa de semicondutores, né, que é a Texas Instruments.
E quando eu estava na Texas Instruments, eu morava com um brasileiro, amigo meu. Inclusive de Curitiba aqui, fazia o mesmo curso que eu, e hoje é um dos sócios da PIP, que é uma startup aqui de Curitiba. E a gente morava junto, né, os dois lá trabalhando de dia, e a gente falou, pô, o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro aqui, né? Vamos fazer alguma parada e tal, ele também tinha esses interesses. E daí o resumo é que eu comprei um celular, que era um iPhone, daí eu desbloqueei o celular, porque na época, 10 anos atrás, né, mais ou menos, os celulares eram todos bloqueados, e tinha um tal de jailbreak, que você podia quebrar ele e abrir, né? Basicamente o iPhone ficava desbloqueado por qualquer operador. Era um processo relativamente simples de fazer. E eu fiz pro meu e eu vi que valia tipo 50 euros a mais assim, na hora de revender, né? Então, tipo, tinha um valor agregado. E esse meu colega viu isso, a gente começou a conversar e a gente teve a brilhante ideia de começar a comprar iPhone, desbloquear e revender na Alemanha. E ele, de uma madrugada, assim, como ele era um programador muito bom, ele fez um programa que baixou todos os iPhones da Alemanha que estavam sendo vendidos no eBay. Então, essa é uma foto de hoje do eBay. Ele fez um crawler, né? Eu não sei o que era um crawler, né? E ele baixou lá, sei lá, 20 mil iPhones e fez uma curva de preço que saiu uma gaussiana maravilhosa, assim, negócio incrível. Eu falei, caramba, genial, assim. Vamos ficar rico, né? Daí a gente começou a comprar iPhone, a gente comprou 5, começou a desbloquear os iPhones para tentar vender, e daí a gente descobriu, pagando um preço meio caro, que nem todo iPhone desbloqueava, né? Então, aí a gente comprou esses 5 iPhones, dos 5, 3 não desbloquearam, a gente precisou vender mais barato, perdemos dinheiro, e também acho que a gente poderia provavelmente ser preso, né? Porque não sei se isso era legal de fazer ou não, e daí a gente desistiu do projeto. Mas o que eu achei legal pra caramba foi a parte do crawler. Eu não sabia nem que podia, não tinha nem a menor ideia que dava pra fazer isso, assim. Eu nunca fui um bom programador. Mas aí ficou aquela parada no fundo ali, que, pô, esse negócio aqui é legal, né? Baixar um monte de dado aí, usando o programa e usar isso para tomar decisão é interessante. Então, estaciona a ideia, desistimos disso aí e segue o baile, assim. E esse aqui é meu colega, inclusive, o brasileiro, o Ricardo, né? E esse aqui somos nós ganhando um prêmio lá na Texas, então os dois brasileiros lá tinham um prêmio dos estagiários da empresa e a gente ganhou lá na época um iPad também para tipo, tentar ver tipo, até onde dava para ir. E a gente viu lá que a gente não devia nada para os alemães. Assim. Então, tipo, a gente é brasileiro, tem uma síndrome de vira-lata, assim, né? Então a gente ganhou o prêmio de inovação deles lá e foi super legal. Esse cara é tá na direita, é o presidente da empresa lá. Beleza, aí voltamos para o Brasil. Me formei e fui trabalhar na Sascar. Sascar é uma empresa que ninguém conhece, assim, é de nicho e tal. O João conhece, né, João? Porque o João foi visitar a feira lá e tal. Mas é uma empresa grande, assim, e esse aqui é um print da tela, vocês vão reparar a data. 24 de março de 2011. Então, também, como vocês são novos, esses eram ainda, provavelmente, vai me chamar exatamente. Eram, ainda talvez, crianças aí, né? Mas nessa época era quando eu me formei, basicamente. Então eu voltei para o Brasil em março, eu voltei em março para o Brasil, me formei em julho, e eu entrei na Sascar acho que em setembro. E a GP tinha entrado na Sascar em março. A GP é um fundo de investimento, basicamente. Eles compram empresas, trabalham nela e vendem. Esse é o negócio deles. E eles compraram empresas, então só para pegar um número aqui, por 168 milhões de reais em 56% da empresa, então ela valia o quê? Uns 300 milhões de reais, mais ou menos, em 2011. E eu entrei em 2011 lá, a empresa estava, tipo, era praticamente uma startup, tinha receita, era grande e tal, mas assim, muita coisa para fazer. E é onde eu fiz a minha carreira, enfim, na parte onde eu me encontrei na área de produtos, né? Nunca fui um engenheiro tecnicamente brilhante, mas eu me virava, conseguia conectar os pontos. E, bom, um parênteses aqui, né? Nesse período de tempo eu tinha uma banda, então a gente tem uns erros na vida aí, né? Esse aqui é a nossa banda, depois se alguém quiser tem uns CDs aqui. Ninguém tem para ele CD mais, mas se alguém precisar de CD, eu posso disponibilizar para vocês, tem uma caixa aqui no estoque. E a gente tinha uma banda, era um trio, né? E a gente ganhou um prêmio da Kaiser Cerveja, aí a gente gravou um CD, a gente descobriu que a gente ia passar fome pela banda, porque não tem como viver de música no Brasil também, né? E daí a banda faliu, e quando a banda faliu, a gente comprou uma câmera e começou a gravar videoaula para YouTube, e daí virou um primeiro negócio de brincadeira, depois virou um negócio mais sério, que é o Guitar Play, que é o meu sócio, é esse guitarrista aqui, né, o Leandro. E basicamente a gente gravava videoaula, começamos a usar o YouTube para fazer distribuição e fazer um EAD, a gente copiou o Duolingo. A gente entrou no Duolingo, fez um copy-paste do Duolingo, clicou para guitarra, e daí virou um primeiro negócio aí que em algum momento teve 1.000 alunos pagantes, hoje já está bem menorzinho. Assim.
fecha parênteses, né? Isso aqui eu estava na Sascar e depois, em 2014, então em 2011 a empresa foi comprada pela GP, então 12, 13, 14, 3 anos e meio depois, mas quase 4 anos depois, a Michelin comprou a empresa, só que daí a cifra, né, de 300 milhões de reais, ela comprou por 440 milhões de euros, quase 2 bilhões de reais, assim, em 4 anos. Então foi um negócio absurdo, assim, de valorização. E foi uma escola, né? O que a empresa fez para acertar a mão e fazer o crescimento do negócio. Eu diria que um dos principais pontos deles foi a questão de cultura. Assim. Então, desde o começo, eles definiram o que era a cultura da empresa e foram super rígidos e diretos com ela. Assim. Então, questão de mérito, perfil das pessoas, desafio dado a cada pessoa, um modelo de metrificar o resultado. Foi uma história legal de ter passado e aprendido. Assim. E hoje, como o João comentou, a Sascar aí virou Michelin Connected Fleet, então o nome Sascar acho que não existe mais, acho que a partir desse ano. E é uma empresa aí média, é líder do segmento dela, né? E foi legal ter participado desse crescimento aí também. Fecha parênteses, né? Nesse período, quando a Sascar foi vendida, voltando a falar de cultura, eu era o filho da cultura da empresa, então, pô, tava dando sangue pro negócio e crescendo rápido no negócio também. E quando a empresa é vendida, muda tudo, né? E, inclusive veio o chefão mundial da Michelin, o Sr. Senard, e fez uma reunião com a gente, eu estava na liderança da empresa já. Daí eu perguntei para ele como é que vai funcionar a cultura daqui para frente. Ele é uma engambelada, assim, deu aquela enrolada. Daí eu falei, pô, vai mudar, né? Então, eu entendi também que como o modelo ia mudar, talvez na época ele deu mudar também. Eu fiz alguns cursos e pedi demissão em 2016 para choque geral da nação ali. Mas foi bem legal, porque ele falou, pô, tava com 26 anos, vou arriscar enquanto eu ainda não tem muito a perder, né? Depois começa a ficar mais difícil. E aí, eu saí dessas caras e fui empreender para valer. Então, fui tocar o Guitar Play, que é a escola que eu comentei, e talvez alguns de vocês conheçam a Kéfera, que é essa menina que está na tela aqui. A gente fundou uma outra empresa que chama Collective, e o objetivo da empresa era monetizar canais do YouTube. E o primeiro cliente nosso foi a Kéfera, que na época era o youtuber mais bombado, isso era 2015 isso aqui. Ela tinha acho que 10 milhões de seguidores na época, que era, hoje não sei como é que é, se é bom ou ruim, mas na época era um absurdo. Assim. Então, a gente fez o e-commerce dela, então isso aqui é umas fotinhas do e-commerce do que a gente vendia. Primeiro mês a gente vendeu 150 mil reais, uma coisa assim, um absurdo. A gente falou, fechou, zeramos a vida, né? Só que daí a gente aprendeu amargamente ali, rapidamente, que não é bem assim. Então a gente quebrou a empresa em 3 meses. Quebrado, assim. Porque a gente investiu no negócio para ele crescer e as vendas caíram. E quando a gente viu, a gente estava queimando 30 mil reais por mês. E daí o dinheiro secou e acabou. Então foi uma primeira porrada na cabeça, assim, do empreendedorismo. E também aprendendo amargamente o que a gente quer ou não quer fazer, o que vale a pena fazer ou não. Então, daí a gente pivotou o negócio, a gente desligou o e-commerce, enfim, várias questões, a gente pivotou e virou uma agência de influenciadores, está de pé até hoje. Eu já não estou no negócio, eu saí em 2017, mas basicamente a gente lida com, a gente fala que a gente é amigo ainda, a gente se conversa, mas lida com influenciadores, talvez alguns de vocês conheçam aí, né, tipo, sei lá, os caras aqui, né, o Gabriel Pensador e tal, lidando com uma agência de publicidade, basicamente. A gente pivotou, o negócio está de pé, enfim, a gente não quebrou. A gente quebrou o e-commerce, mas pivotou e virou uma empresa de serviço. E aí seguiu o fluxo e está de pé até hoje. Nesse ano, falando bem agitado, digamos assim, para ganhar dinheiro, eu comecei a trabalhar como consultor. E aí que veio a consultoria de vendas. Então, eu tinha ex-diretores dessas caras, que eram um pessoal de vendas e produto, pessoal bem mais sênior, que tinha uma empresa de quanto fazer. E eu fazia no fim de semana, de madrugada, sei lá, o horário que dava, consultorias para eles em projetos que eles estavam tocando para ajudar os caras a organizar os projetos e tudo mais. A gente começou a fazer 1, 2, 3 projetos e eles me chamaram para ser sócio na consultoria esse ano também. E daí eu entrei na consultoria. E aqui são algumas fotos. Esse aqui é na Vicor, que é uma empresa que faz torneiras e, enfim, uma série de itens aí de material de construção, né? Tudo que tem a ver com água eles fazem, assim.
fica ali em Joinville. Essa aqui é a Catarinense Pharma, que faz o melagrião, então a gente está com a diretoria deles aqui. Esse aqui é uma palestra que eu dei na Expo Gestão. Na direita aqui é uma palestra que meu sócio deu, que é o Gustavo, um dia vocês vão conhecer ele, que foi aonde? Na Agile Challenge, foi lá em Florianópolis, super legal. Esse aqui é na Banner, que daí são os amigos aí do João, né? Quer dizer, não são amigos do João, mas enfim. A gente está criando essa conexão aí. Está criando essa conexão. Beleza, o ponto é que a gente fez várias... foi uma escola também de volta, porque eu vim na área técnica e isso aqui era vendas e em alto nível, todas as empresas que estão aqui faturavam, sei lá, centenas de milhões de reais. Então, a Vico, que essa, faturava 150 milhões. A Catarinense fatura hoje uns 300 milhões. Assim. E daí, no fim do dia, você vê uma, duas, três empresas por dentro, você vê que elas todas são bem parecidas. E todas elas têm desafio de venda. Assim. Tem um empreendedor que não quer vender mais. Isso é um fato. E é uma das principais dores de qualquer empreendedor. E a equipe comercial é muito carente por informação, dados e ajuda. Assim. Então, isso começou a sedimentar umas ideias que tem um mercado legal aqui para lidar. Bom, fecha parênteses, resumo da ópera. Então, só para a gente seguir para o próximo bloco aqui. Sempre quis empreender, né? A empresa precisa fazer sentido com o interesse pessoal. Então, por que eu coloquei isso? Pelo caso da Coletive e de outras coisas que eu fiz no passado. Assim, a Coletive era um negócio interessante, mas, putz, ele dá como influenciador, assim, é um artista, sabe? É um negócio diferente, assim. Eu sempre fui mais pragmático, engenheiro, sei lá, então, às vezes tem que lidar muito com ego. É um negócio que me brilhava muito o olho. Assim. Eu achava legal o impacto, que a gente estava falando com... enfim, com o que tem de mídia de impacto, digamos assim, né, de influenciadores, uma janela de visibilidade grande, mas não falava comigo muito. Assim. Então, esse ponto também eu aprendi nessa rotina aí. Vendas é a principal dor da maioria dos empresários, e é uma coisa que o pessoal normalmente não fala, mas é um fato que está todo empresário pensando nisso, inclusive eu, né? Empresas médias e grandes tem um gap, eu chamei de bizarro mesmo, porque é bizarro em dados e vendas. Estou falando aqui desse porte de empresa que eu comentei com vocês. Eu mostrei só algumas, mas a gente trabalhou com a Rede Globo, trabalhou com a Ouro Verde, com a Pelside, que trabalhava com a SAP, com, cara, uma porrada de empresas. Assim. O AT, de presentes criativos, aquela que faz caneca, camiseta e tal. Né? Todas elas tinham um problema grande com dados e vendas, então era generalizado. Assim. Então, até isso porque eu sempre gostei de fazer, que é a questão de habilidade de interesse, é dados e vendas. Então, dados pela parte mais engenheira da minha criação, assim, e vendas porque eu entendi que isso é muito legal e é muito importante, é uma dor de mercado grande. Então, essas duas áreas me interessavam muito e um ponto de interessar muito é quando você trabalha sem ver o tempo passar, né? Então, quando eu estava fazendo análise de vendas, análise de uma empresa, eu podia ficar horas, fim de semana inteiro trabalhando, feliz da vida, porque era um negócio legal. Então, esse é um sinal aí também do interesse. E o último ponto, para eu ter saído da consultoria e aberta a Deriva, é que a consultoria tem um limite de escala e impacto. Então, como consultoria, aqui a gente tratava um cliente, a gente tratava, sei lá, 3, 4 clientes por mês. E tinha uma equipe de 10 pessoas. Então, 10, 11 pessoas. Então, é legal. Você gera relações muito fortes, assim, tipo, de amizade mesmo. Mas a escala é super pequena, assim. Então, isso me incomodava muito também. E também o fato de ser muito repetitivo me incomodava, porque todo cliente tinha mais ou menos a mesma dor. Então, toda vez era como se estivesse construindo uma parede, e depois a gente derrubava a parede e construía outra parede de volta igual. Assim. Então, cliente a cliente tinha essa questão de repetitividade que era um pouco chato. Bom, até aí alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, senão eu vou passar para o próximo bloco aqui. Não? Tá bom, então vamos lá. Bom, o negócio então da Driva, né? A ideia é usar dados para ajudar as empresas a vender mais e melhor. Vocês já sabem disso, já estão aí, a gente já falou várias vezes, né? E o que é isso, vender mais e melhor? É pensando de forma racional mesmo o que a gente faz, vender mais. Geralmente é vender para novos clientes, que é prospectar, para novas regiões, que é eu já vendo em Curitiba, eu posso crescer em Joinville, né? Ou novos segmentos. No caso, que eu dei exemplo da Catarinense Pharma, ela vende para farmácia, mas ela podia abrir o mercado de academias, por exemplo. É um novo segmento. Geralmente é um dos três, tá? Não passa disso. E vender melhor é uma dor que
a gente também não faz bem, tá? A gente faz direito meio mal, que é ajudar o cliente a fazer mais dinheiro na carteira dele, que é metade do ouro está dentro de casa. Inclusive a gente, quando a gente fala do CS, do upsell, cross-sell dentro de casa aqui, que é, enfim, trabalhar melhor com a nossa carteira de clientes aí. Aí tem os clientes que a gente tem, né? A gente atua e tudo mais. Esse slide é a dor do nosso cliente final. Então, a pessoa que está do outro lado da mesa, que é o cara que entende de mercado, ou a empresa que está, a equipe do outro lado da mesa, ela tem essa necessidade, que ela usa muito pouco dado externo. Isso é o que eu vi no passado, ainda acontece, né? Então, embora a gente tenha uma série de dados externos que a gente pode utilizar, o pessoal acaba não utilizando por falta de tempo, habilidade e por aí vai, né? Está ali, o dado público não é utilizado. Os dados da própria empresa são pouco analisados, tem uma oportunidade muito grande aqui. As empresas hoje, é bem comum ter uma área de BI, que faz um analytics interno, mas mesmo o analytics interno ainda é bem raso, se for pensar. Geralmente é um Power BI com alguns indicadores. E quando a gente fala de análise de dados internos, é para ir muito fundo aqui, e mesmo a gente também está só começando para isso. E isso tudo faz com que dependa muito do vendedor na ponta. Então, que é algo que a gente tem também até na empresa hoje, né? Então, a gente depende da equipe comercial conseguir achar um caminho para vender. E às vezes essa venda não é racional, não é replicável, digamos assim. Então, isso é o problema que o nosso cliente tem e a gente tem também, então é o mais ou menos o problema do mercado. Dados externos, dados internos e para que lado que eu vou? Onde que eu vou colocar minha energia que vai dar resultado, né? E daí o que a gente está construindo, vocês já sabem, né, é um integrador de dados. Então, dados do cliente, geralmente CRM e ERP. CRM são os top 10, os top 11 CRMs principais, e ERP é nota fiscal. Porque nota fiscal é um dado estruturado, então, uma nota fiscal no Tocantins, nota fiscal no Rio Grande do Sul é igual. Assim, então, ela tem mais ou menos o mesmo, ela é padronizada. Então, independente da empresa, a gente consegue consumir esse dado. E dado externo, a gente vai buscando em fontes públicas, só para aumentar. E o desafio e o segredo do negócio é conseguir gerar um insight de negócio relevante para o cliente, que seja melhor do que ele faria internamente, e depois ajudar ele a fazer isso virar um dinheiro na ponta, uma ação comercial, que está muito focada em leads ainda hoje, né? E é algo que a gente está tentando sair disso, porque lead não é muito valorizado, quanto mais estratégico a gente for, e esse é o papel do CS cada vez mais, né, com a mudança de squads aí, é que a gente consiga ser mais consultivo nessa análise e não pensar só no lead, porque às vezes não é o lead, entendeu? E não é dinheiro, é estrutural, enfim, como é que a gente ajuda a empresa a dar o próximo passo. Enfim, dados que a gente tem, acho que vocês conhecem bem, tem muita coisa, não vou falar aqui. De onde que veio a Empresa do Brasil? Falando agora das soluções e suas origens. O Empresa do Brasil desde o dia que eu abri a Dribbble, eu pensei, putz, eu precisava ter uma solução SaaS, né? Uma solução que o cliente tivesse um login e senha, que ele vai lá, se vira, extrai alguma coisa e é isso aí. Mas eu já sabia que isso não era o nosso negócio, porque esse mercado é saturado, ele tem muito concorrente, é pouco valorizado, o cliente sabe usar direito. Então, mas assim, não tem como não ter essa solução, porque é uma solução de entrada e que é importante como meio que um pilar de estrutura. Assim. Então, eu sabia que tinha que ter. A gente criou a primeira versão dela, eu acho que a Nathalie deve lembrar, foi o quê? Acho que agosto, setembro de 20, né? Foi, meio no final do ano, assim. E daí a gente fez a primeira versão, tá meio tosca, daí a gente foi lá, na virada do ano, o pessoal trabalhou direto, e em janeiro de 21, a gente lançou a primeira versão, que tem mais ou menos a cara do que é o negócio hoje. Enfim, já sabia que não era, o grande negócio não era esse, mas era importante, um passo importante para a escala e para organizar as nossas informações. O Sales Discovery era o produto que eu tinha em mente quando eu abri a empresa, desde o início, porque foi ele que me ajudou a gerar impacto nas empresas como consultor. E o nome do meu serviço, dentro da época da Fazer, o bloco de apresentação de dados, eu chamava de Sales Discovery. Você abrir um slide antigo da Fazer, vai ter lá Sales Discovery, vai ter umas análises lá que eu usava na época ClickSense. E era isso, é a mesma coisa, não mudava nada. A gente pegava o dado do cliente, ficava torturando o dado do cliente para ver o que ele dizia para a gente, né? E depois tentava trazer dados de mercado para tentar enriquecer a análise. Então era a mesma solução. Então não muda muito, é mais ou menos daí que veio. A Leader foi também um produto que eu já tinha uma ideia antes de abrir a empresa, porque era uma dor para quem trabalhava com Field Sales. Na época eu queria fazer um aplicativo, eu cheguei a botar pessoas para fazer aplicativo em 2020,
é muito caro, complexo. Eu falei, putz, o caminho não é esse. Eu comecei a pesquisar, achei o chatbot pela OmniChat, que era cliente nosso. Pô, chatbot acho que pode ser uma boa. E daí eu fiz um teste lá e meio que funcionou na época com o Telegram. E mais ou menos o que tem hoje na Lead é o que a gente fez na época com o Telegram. Não tem grandes, tirando o CDP, né, não tem grandes mudanças e evoluções. Então foi um produto que foi simples de fazer, porque eu fiz em, sei lá, 2, 3 noites, assim, rodando. E eu sou bem ruim de programação, mas ao mesmo tempo servia para o cliente. Quando a gente colocou na frente do usuário para falar testa e usa, o pessoal engajou e começou a utilizar. Então é um sinal que tipo, tinha um caminho ali. Então a ideia seria ter uma solução para o vendedor, porque a solução aqui é para o gestor. E grande parte do problema que a gente tem hoje eu faço o mapa de mercado, né? Como é que eu passo isso para o vendedor de forma fácil? A ideia seria a Lead. Ainda ela não está nesse nível, está longe do que seria o sonho, né? Mas o objetivo da Lead seria... Eu queria que ela fosse o Waze da venda, sabe? Fosse realmente um assistente virtual que a gente conecta nas bases do cliente, conecta nessas bases e ela vai gerando insight para o vendedor. Tipo, bem igual o Waze, vira para a direita, vira para a esquerda, sabe? Para onde que ele tem que ir para poder direcionar a venda. Estamos longe disso, mas esse é o motivador da solução e para onde a gente quer chegar com ela. O Mixia nasceu na Merck, então foi em fevereiro de 2020, a gente fez um projeto com a Merck, MSD. A MSD é um dos maiores fabricantes do Brasil de medicamentos para animais, né? E também seres humanos, mas a gente estava na frente de animais deles lá. E o desafio deles era, eles queriam aumentar a cross-selling na carteira deles, só que eles tinham, sei lá, 30 mil clientes e 80 produtos. Não tinha como fazer isso na mão, era impossível. E eles tinham 200 vendedores. Então, 200 vendedores, 80 produtos, 30 mil clientes. Não tem como não fazer com programação. Bem, tive uma tarde, desenhou mais ou menos o que a gente queria fazer, desenhou os bloquinhos do programa, contratei uns dev lá, a gente montou, a gente colocou na mão dos vendedores, rolou uma resistência enorme à solução, porque eles falaram, já sei vender, você quer me ensinar a vender e tal. Quando eles começaram a ver que os dados estavam ajudando de fato, teve uma regional da Merck que o produto que eles menos vendiam, que a gente indicou, virou produto campeão de vendas naquele ano. Então, porque eles viram que o dado realmente estava ajudando, né? Então, é um produto que tem muito potencial. A gente tirou com eles, nesse projeto específico, 4 milhões de reais de venda, só de produtos que tinham margem alta, margem de 50% ou mais. Então, pelo menos aí 2 milhões de reais a gente deixou para a empresa lá de rentabilidade com um algoritmo. Então, isso mostra um pouco do potencial do negócio e por isso que ele não saiu até hoje da nossa case de ofertas. O que dói um pouco é que a gente não conseguiu replicar muito isso. Tem lá Dental Creme, tem a FM, tem alguns clientes que usam, mas ainda é principiante é outro um diamante bruto, assim, dá para fazer muita coisa. Mas é daí que vem. O LinkedIn Booster não era produto, eu criei para mim, para eu poder prospectar no LinkedIn. A gente fez lá meio mal e porcamente, funcionou mais ou menos, daí fiz a versão 2.0 que era um pouco menos vergonhosa, mas era vergonhosa ainda. Daí, rapaziada de tecnologias, eu não deixo o que eu faço aqui, porque vai ficar um pouco melhor. Daí o Gustavinho fez uma interface no passado e é o que a gente tem até hoje. Tem seus problemas, né? A gente sabe disso, dá uns bugs e tal, às vezes não funciona direito, mas a ideia por trás é muito poderosa. Se você vende para qualquer mercado que é minimamente complexo, o pessoal está no LinkedIn, e se está no LinkedIn, é uma forma muito interessante de utilizar isso para crescimento, né? De forma mais escalável. Então, essa a origem, nasceu sem querer. E a gente sempre quis matar ele. Várias vezes a gente falou, vamos matar produto, tem produto demais, tem muita coisa, né? Acho que quem é do CS sabe disso, que a gente tem muita coisa, assim. E é um problema, assim, de foco, às vezes. Mas sempre que a gente quis matar ele, a gente falou, mas esse negócio tem potencial aqui, vamos dar mais um tempo para ele. E até hoje a gente não conseguiu matar ele. E pelo jeito a gente não vai matar mais. Então, essa é a ideia do LinkedIn Booster. Tá vendo que é de graça, né, João? Beleza. O Jude Analytics, ele é uma startup dentro da Drive, então ela nasceu porque a gente tem um sócio praticamente que é o Hendrik, que tem esses dados todos, que é um dado super difícil de conseguir, que é dos tribunais, e ele tem um valor absurdo, assim. Então, hoje a gente está pequeno nele ainda, a gente deve ter, sei lá, 3, 4 mil reais de receita com ele, no máximo, assim, mensal,
E o Luiz está aí para isso, né, Luiz? Para ajudar a gente a fazer isso aqui decolar e fazer isso crescer. Chegamos para isso. Mas as conversas que a gente está tendo são incríveis. Então, a gente falou semana passada com a Ford do Brasil, estamos falando com o Machado Meyer, a gente fechou ontem com a Nelson Williams, que é o maior escritório de advocacia do Brasil. Então, assim, ele nem começou e tem um potencial enorme, a gente queria realmente... por isso que ele nasceu mais por uma oportunidade. Esperar pensar, ele não tem tanto a ver assim, com o nosso core, mas ao mesmo tempo também tem um pouco, porque a gente usa ele para ajudar as empresas a direcionar a parte comercial, então está no nosso métier ainda. E é daí que ele veio. E o último aí, Lookalike, né? Nem é super oficial lançado, a gente está começando agora a tentar vender e tentar entender como é que a gente vende isso. Como a gente tem dados de pessoa física, é uma das formas de a gente tentar ativar esses dados de pessoa física, porque ele tem muito valor também e tem muita gente que investe no inbound. Então, até hoje, a empresa inteira está focada no outbound, que é fazer a ligação, ajudar o cliente a gerar lead. Com isso aqui, além de ajudar o outbound, a gente ajudou a área da empresa que faz inbound, que faz mídia paga. E se a gente ajudar o inbound além do outbound, a gente tem mais valor, né, para a empresa. E também a gente aumenta o nosso, que a gente chama de lifetime value, que é quanto tempo a gente vai conseguir gerar valor para essa empresa e quanto tempo o contrato nosso dura com ela, porque a gente tem outras áreas sendo beneficiadas. Então, essa é a ideia do Lookalike, que nasceu aí faz, sei lá, 2 meses, né? Super novo. Pessoal, tem alguma pergunta? Estão muito quietos. Falem comigo. Alô, câmbio? Alô, estamos aqui. Só tava pensando, Pedrinho. Boa, faz uma pergunta, Felipe. Manda. Não é bem uma pergunta, é que você falou do LinkedIn Booster ali. Daí eu lembro que um dia eu recebi uma notificação no LinkedIn que era pra eu me conectar com você. Então foi resultado do LinkedIn Booster. Foi Pensei que tinha sido você, pô. Foi mal, desculpa aí, cara. Acontece. Foi mal. Foi bem curioso, assim, a própria Ana, que trabalhou um tempo com a gente, tipo, sei lá, fechamos lá o contrato, vamos precisar trabalhar, eu fui adicionado no LinkedIn, daí tava ela lá já conectada, eu vi que eu tinha mandado mensagem para ela via LinkedIn do semana passada, assim. Uhum. Então, o Guilherme, que entrou também essa semana, o Guilherme tá aí, né, Guilherme? Cadê o Guilherme? Tô aqui, sim. O Guilherme também, né, Guilherme? Foi o booster ali que trabalhou. Desculpa aí. Botzinho, alto do bot. Você vê que funciona, então, né? Funciona. Uhum. Bom, mais algum ponto, pessoal? Falei aí. Vocês estão muito tristes hoje, hein? Vou te falar. Nada, João? Nem você? Não, tá tranquilo. A galera nova aí que tem que agitar, né, pô? Eu tô ouvindo aqui, deu pra entender bastante, assim, tem que entender um pouco mais, né, dos produtos e tal, mas é bem interessante toda a amplitude que tem, né, a gama que vocês atuam aí. Que a gente atua aqui. A gente, isso. Bom, pessoal, então o último bloco, eu ia fazer só esse aqui, eu ia mostrar os 2 anteriores, só para dar um histórico, porque às vezes não é claro, a gente fala um pouco de onde que vem a empresa, o que a gente já fez e tudo mais. Mas o objetivo principal dessa reunião com vocês era falar desse bloco agora, que é a cultura que a gente imagina que é a cultura da empresa, que a gente gostaria que vocês pensassem e o que a gente viu em vocês, né? Então, se vocês estão aqui hoje é porque e coisas que vão estar escritas aqui chamaram a atenção nas entrevistas, nas conversas, em algum momento no passado. Então, a gente está aqui para ajudar as empresas a crescer. Então, essa fotinha é só para humanizar aí, foi perto do final do ano passado, né? Esse ano a gente vai tirar outra aí, parece festa de formatura, mas essa é a ideia, né? Então, a gente faz isso em conjunto. No fim do dia, a gente está remoto, mas somos todos pessoas, né? E a cultura em si, né? Então, são 6 blocos aqui, eu vou tentar passar e falar um pouco de cada um. E peço que qualquer dúvida ou questões, por favor, comentem. É importante para a gente fazer isso virar não uma aula, mas virar uma troca, como eu comentei. O primeiro ponto é ter orgulho do que se faz, assim. Uma das perguntas que eu faço em toda entrevista, do que você tem orgulho, o que você já fez que dá vontade de assinar embaixo. Não sei se vocês estão lembrados disso. De algumas pessoas eu lembro, né? Do João Pusata aí, é da questão da aeromodelismo lá, não sei como é que fala, aero alguma coisa, né?
Aerodesign, né? Aerodesign, exatamente. Isso. Então, enfim, cada pessoa tem o seu. O do Guilherme são os projetos que ele já fez, então cada pessoa tem o seu. O ponto é que a gente tem que ter orgulho do que faz, porque pô, se a gente não tem orgulho, não dá vontade de assinar embaixo, quer dizer que geralmente não tá bom o suficiente, né? Então a gente tem que ter orgulho e tem que fazer sentido. Acho que esse é um principal ponto aí com relação a isso. O segundo ponto é mão na massa. Então, você deve ter reparado que a gente é bem na execução. Assim. Então, como empresa, a gente é super hands-on e de fazer. Eu aprendi fazendo tudo que eu, sei lá, quase tudo que eu sei na parte de gestão ou na parte de gestão de produto, a gente aprende estudando 20%, executando 80%. Até porque assim você fideliza mais, solidifica melhor o conhecimento, né? Então, o segundo ponto é isso, a gente busca pessoas que não são teóricas. Então, é uma das perguntas que estão intrínsecas ali, escondidas na entrevista também, é isso. A pessoa é uma pessoa executora, ela tem o bias towards action, assim, tipo, ela sai, na dúvida ela faz, na dúvida executa alguma coisa, tem algo tangível para testar. Isso é importante porque como empresa pequena que a gente como startup, isso aqui é importante, né? O próprio Facebook tinha uma métrica lá que era, como é que era? Sei lá, se movimente rápido e quebre coisas, uma coisa assim, em português, né? Que era bem isso, assim, tipo, na dúvida não pergunta, tenta fazer alguma coisa, se quebrar tá tudo certo, e pra gente quebrar rápido, arrumar rápido e testar e ir pra frente, né? Então, mão na massa é importante e é algo que a gente valoriza em todo mundo. Então, se vocês, na dúvida, executem alguma coisa e tragam algo tangível já testado, é algo que a gente valoriza bastante. O terceiro ponto, pessoal, é foco no cliente. Isso aqui é um dos principais diferenciais nossos até perante o concorrente e é o que a gente ouve na ponta dos clientes mesmo. Até por isso que a nossa equipe de CS é maior que na média de mercado comparado com os concorrentes, né? Então, a gente sempre vai além e às vezes a gente faz o que... Às vezes é um problema para a gente também, né? Não vou mentir. Mas a gente sempre tenta fazer algo além e tenta deixar o cliente feliz, assim. Então, como eu comentei, às vezes já nos problemas, a gente faz uns dashboards que não está vendido, a gente não cobra coisa, mas vai lá e executa, porque a gente vai além do que a gente deveria para deixar o cliente feliz. E isso é um ponto que não tem valor, porque é super intangível, e às vezes o cliente pode parecer que ele não está percebendo, mas ele percebe e valoriza. Então, vários casos de indicações que a gente teve foi por causa disso. Tipo, cara, não tá, sei lá, não tá legal, não tá 100%, mas, vocês estão dando sangue e, é isso aí, entendeu? Então, vários casos, assim, que a gente ouve falar disso dos clientes. Então, foco no cliente. E para quem for de outras áreas, em tecnologia, por exemplo, é um dos pontos de atenção também, né? Mas talvez aqui, deixa eu ver, acho que mais o Felipe, que vai estar aqui hoje, né? É algo que a gente tem que fortalecer mais nas equipes que estão longe do cliente, porque tudo que a gente faz na tecnologia impacta a ponta. Então, a gente tem que pensar nisso antes de executar. Tudo que a gente executa pode ter impacto grande. E, enfim, é um exemplo que vai ficar gravado aqui, né? Acho que esse mês foi um caos aí para o CS, gerou uma pressão grande no CS, né? Então, obrigado, pessoal de CS que está na sala aí, porque vocês estão segurando um rojão brabo aí. Mas é isso, é lembrar que tudo que a gente está fazendo tem impacto no cliente, a gente tem que focar nele e deixar ele feliz. Beleza? Próximo, crescimento constante. Então, outra coisa que a gente tenta olhar na hora de entrevistar todo mundo é se vocês estão buscando crescimento. Se vocês querem ganhar dinheiro, aqui não é o melhor lugar agora ainda. Talvez ano que vem seja, porque está crescendo. Mas, isso aqui, acho que todos vocês têm isso. Porque a gente busca pessoas que querem crescer, querem aprender, querem evoluir. Talvez a remuneração ainda não seja a de uma empresa gigantesca, mas assim, eu não tenho a menor dúvida, eu posso afirmar com toda certeza que eles vão aprender muito mais aqui do que vão aprender em qualquer outro lugar, pelo nível de desafio que a gente tem. Então, esse é um trade-off importante e a gente busca pessoas que querem crescer, porque isso a gente consegue, de fato, entregar. Né? E também é algo que eu valorizo o pessoal. Assim, então, o que você está lendo? O que você está estudando? Para onde você quer ir? A gente faz o PDI, né? Então, tem essas conversas individuais, assim, a gente tenta ser mais obcecado com esse ponto, né, que é importante. Meritocracia, né, então, a gente tenta dar alguns exemplos, então, exemplos mais evidentes, assim, o Elimar hoje é o chefe de CS, ele entrou como estagiário, hoje ele lidera a equipe inteira.
O Wagner é meu sócio, ele também entrou como estagiário. Então, não há limite para o crescimento, depende só do nosso potencial e da nossa entrega. Então, é algo que a gente não pode... a meritocracia, por definição, é excludente, então é complicado, assim, né? Não é uma democracia. Porém, a gente tenta dar pista do tamanho da perna que a pessoa e do esforço que ela quer seguir. Então, por isso que é importante essas conversas que a gente vai ter também one-on-one agora no final do ano, e os PDIs, para a gente entender o que está fazendo sentido e para onde que a pessoa quer ir, para a gente direcionar o trabalho aqui e dar pista para quem quer crescer. Acho que essa é a frase, dar pista mesmo, dar espaço para a pessoa crescer junto com a gente. Né? Eu adoraria ver mais pessoas querendo empreender dentro da empresa. Acho que isso já vem um ponto aí. E o último, e está em vermelho, que é o mais importante de todos, é o senso de dono, que é a tradução de todo o resto. Então, vocês podem esquecer todo o resto aqui, se vocês não quiserem lembrar. Se lembrarem do senso de dono, já valeu a conversa, que é trabalhar como dono. Assim. Eu nunca trabalhei como empregado na minha vida. Nunca. Quando eu era estagiário, eu trabalhava mais horas do que deveria. Na Sascar, eu dava o sangue para o negócio. Eu era seletista. Como eu dei o sangue para o negócio, eu cresci rápido pra caramba, porque o pessoal percebeu e tinha mais ou menos parte dessa cultura lá dentro. Entendeu? Então, isso é o que eu valorizo demais, pessoalmente. Às vezes pode parecer que a gente não está vendo, a gente está vendo. E o ponto é que o dono cuida. Então, quando você pega o exemplo do carro alugado, né? Se o carro é teu, você toma cuidado. Você, né? Eu que andei de carro com a Isabela esse tempo atrás, assim, ela vai passar lombada, vai devagarzinho, coloca a segunda marcha, né? Vai suave ali. Bom, se o carro é alugado, pessoal, a gente pode fazer umas coisas mais inovadoras, né? Testar ele um pouco mais, os limites da mecânica ali. Mas brincadeira à parte é um pouco disso, assim. O carro é próprio ou o carro é alugado? Qual que é o meu ponto? Então, a gente não quer buscar empregados, a gente quer buscar donos. E a gente cresce junto e divide junto, né? Essa é a ideia. E quem tem mais tempo de casa tem visto mais isso, né? A Nath, entrou aqui em 2020. A Nath, cresceu com o negócio e está até hoje aí, né? Ganhando razoavelmente bem, né? Espero, batendo metas aí de tempos em tempos. E é legal ver o crescimento dela, até como pessoa e profissional, assim. A Nathalie de 2020 é outra pessoa do que hoje, né, Nath? Inclusive, na época nem era vendedora, agora já não sabe se volta para a área de engenharia mais. É o que eu sempre falo, não sabia vender uma bala quando eu entrei na Driva, e tudo que eu sei hoje eu aprendi aqui. Acho que é o ponto principal que eu mais valorizo, tanto que eu evoluí como pessoa. Realmente. Beleza. Pessoal, acho que é isso. Os 6 pontos aí. Alguma pergunta? Não? Bom, e o último ponto, o último slide aqui é que a cultura da empresa, é o que a gente vai balizar para promover ou demitir as pessoas. Então, infelizmente, né, a gente já teve vários desligamentos, então, nesse ano a gente já desligou várias pessoas da empresa, e posso afirmar para vocês que praticamente todos os desligamentos foram com base em cultura, algum fit ou incompatibilidade cultural, né? Então, e mesma coisa para quem quer crescer. Então, se vocês se identificam com isso, é o que a gente está valorizando, né? E a cultura, a gente tenta ser... a ideia da cultura é replicar a liderança. Então, por que eu coloquei esses 6 itens? Porque são 6 itens que eu prezo e eu tento seguir. Então, sempre trabalhei... Os melhores lugares que eu trabalhei eram meritocráticos. Eu sempre trabalhei como dono. E me ajudou a crescer e a evoluir. Eu sou nerds, tá ligado? Eu acho que vocês, boa parte de vocês são nerds também, assim. Vocês não estavam aqui também. O foco no cliente é entender que a gente tem um cara na ponta e qual que é o impacto disso, vendas e retenção e tudo mais. Mão na massa não adianta ser teórico. Uma coisa que eu ficava pessoalmente triste, assim, era ver pessoas talentosas indo para uma área muito acadêmica, assim, e fica muito teórica, sabe? O teu orgulho que se faz se você tiver isso aqui, você vai trabalhar um dia da vida, você vai estar se divertindo e aprendendo e crescendo. Né? E para finalizar, só acho que o último ponto aqui. Esse aqui é outro ponto legal. Esse aqui é o fechamento do ano passado. O Rafão ganhou o prêmio de senso de dono e de vendas, né? Então, realmente a gente valoriza isso aí. E ano passado ele trouxe super resultados aí nessas 2 frentes e a gente deu esse mérito a ele. E só para fechar, pessoal, do porquê da empresa, eu já falei com algumas pessoas essa historinha assim, mas
eu fiz engenharia em 2010. Na minha época se formaram, sei lá, 15 pessoas, né? 15. Umas 15 pessoas se formaram. Dessas 15 pessoas, umas 12 foram para Petrobras. Por aí. Para ganhar um dinheiro legal, assim, na época, né? Pessoas talentosíssimas, assim, pessoal super inteligente. Assim. O que me dói é que eu vejo hoje o pessoal depois de 10 anos e o ambiente seguro e confortável matou o talento. Literalmente, assim. Então, pessoas brilhantes e geniais estão apertando o botão hoje. Viraram burocratas, digamos assim. Né? E o pessoal mesmo admite isso, fala assim, pô, estamos aqui, estamos aí, ganhando dinheiro e tal, mas, sabe, não tem aquele brilho no olho mais de coisas interessantes para fazer, assim. E daí entra numa roda de hamster, assim, que não consegue sair mais, porque aí já tem compromissos e precisa do dinheiro, e daí não sai mais do lugar, e você fica meio que travado e, enfim, vocês me entendem, né? Travam ali o processo. E, putz, eu sempre olhei isso como um problema, assim. E parte da Driva existir isso, assim. Eu sempre quis criar uma empresa que, beleza, a gente pode ficar aqui 1 ano, 6 meses, que seja, 2 anos, ficar perto da vida, não sei. Mas quem passar aqui na empresa, o meu objetivo, o compromisso com quem ficar aí, quem tá aqui com vocês, né? É dar um ambiente que vocês possam testar várias coisas, e aprender e entender como é que é a rotina de uma empresa de crescimento, nessa pegada meio maluca de startup e na expectativa que precisam aprender mais. Assim. Até pode escolher trabalhar numa multinacional ou trabalhar fazer um concurso público para dar aquela tranquilizada, mas que seja consciente, assim, que não mate o talento, né? Então, e claro, se alguém passar por aqui, depois abrir uma empresa, ser de sucesso, aí já valeu todo o trabalho, o esforço aí, porque a gente criou um ambiente para o pessoal poder evoluir. É isso que tá por trás coisas que a gente não fala meio que abertamente, mas não é à toa que a nossa sede é do lado da UTFPR, porque infelizmente a gente não pode estar do lado de todas as universidades, então escolheu perto da UT, que é onde tem mais gente perto da gente ali, para de fato poder se celeiro e ajudar a galera a amplificar o talento. Galera, é isso que eu tinha que passar para vocês, deixar aqui a telinha. E, por favor, comentem alguma coisa aí, senão eu vou ficar triste. Tá bom. Sobre foco no cliente, algo que eu queria explanar e é muito relevante. Eu vendo vocês, eu vendo o CS, eu vendo o desenvolvedor, e esse é o nosso diferencial na ponta. Dentro da concorrência, dentro do que eu estou estudando, dentro do que eu percebo de feedback de empresas que já trabalharam com concorrência, que é muito importante. E no fim do dia, tá todo mundo no mesmo barco, e lembrem do foco do cliente, que é muito relevante, e essa entrega é o que muda o jogo pra gente, eu acredito. Porque a gente já se garante na parte de desenvolvimento. E quanto melhor o time para fazer acontecer com o cliente, mais sucesso e mais valor a gente vai conseguir tangibilizar para eles. É algo que eu queria dizer, que eu acho que a maioria do pessoal ali na concorrência está esquecendo bastante, pecando por uma coisa boba. Ô, louco, só eu? Posso fazer um comentário também? Eu gostei bastante todos esses são muito importantes, né? Essas habilidades aí da cultura. Mas eu gostei bastante da parte da mão na massa, né? Que realmente eu vejo ali na parte acadêmica, o pessoal vai para uma parte teórica, assim, e acaba esquecendo realmente do que realmente acontece, né? Do que realmente faz a diferença ali no meio que a gente vive. E a gente acaba meio que esquecendo isso na universidade, né? Na faculdade. Inclusive, você tinha comentado do aerodesign, né? Foi ali que eu vi realmente saindo do papel e dos livros como as coisas funcionam e tentando transformar aquilo em alguma coisa que faz alguma diferença. E é um quesito que eu valorizo bastante, eu gostei bastante de ver aí também, essa parte. É isso mesmo. Só Boa. isso. Também, eu particularmente gosto muito da parte de crescimento constante, que, tipo, eu entrei e o Elimar, o Patrick e tal, todo mundo é muito aberto para falar qualquer coisa, né? Se eu quiser dar um pitaco lá em vendas, tudo bem, posso dar, tipo, e tá todo mundo aberto, assim. Acho muito legal isso, tipo, a gente pode tanto ser ouvido, né, bastante, porque geralmente empresa grande isso é bem difícil, e quanto, se eu quiser, eu posso me aventurar, né, na área que eu quiser aí, e o pessoal, tipo,
o Elimar, o Patrick, todo mundo apoia muito isso. Então, eu acho bem importante, sim. Eu acho. Já faz um mês e meio que eu tô aqui, já vi bastante disso, já cresci bastante. Bom, pessoal, acho que é isso então. Se ninguém tem mais nada para comentar, o objetivo da conversa era isso, só para recapitular, falar de onde que veio a empresa, por que a gente existe, assim, que acho que a gente fala pouco disso, assim, e dos produtos de onde que eles vieram, e por último, mais importante de tudo, é falar da cultura, porque é o que o que te preza, e o objetivo dessa conversa também é que vocês entendam o que é a cultura da empresa para vocês poderem replicar, porque agora a gente está numa etapa já, um número de pessoas, que quando a gente é super pequenininho, a cultura está no dia a dia, porque é um a um, assim, né? Então a gente está todo dia falando, a Nathalie, que é a sênior aqui, como é que fala? Que está muito tempo... Dinossauro. Pode ser também, dinossauro. Quem está muito tempo na empresa lembra, assim, porque a gente estava... quando a empresa é menor, todo dia a gente fala com todo mundo, assim, a empresa é pequenininha. Conforme a gente começa a crescer, a gente não tem mais essa questão e... Então é importante que vocês entendam e consigam balizar as decisões de vocês com base na cultura e também replicar ela. Acho que isso é importante. A gente vai falar mais disso porque em uma vez só a gente não vai conseguir pegar tudo, então de tempos em tempos a gente vai lembrar esses tópicos para vocês. Né? Fechou, galera? Então é isso. Show. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom trabalho.